Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jade e nesse canal eu te ajudo a se autoconhecer para ter uma vida mais plena e feliz. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Eu fiquei alguns dias sem postar porque eu estava numa correria nessa semana, mas a gente vai continuar o estudo. Mesmo que eu faça algumas pausas, a gente vai continuar de onde a gente parou. Então talvez durante a semana que vem eu poste um outro vídeo sobre algum outro tema também relacionado ao autoconhecimento e espiritualidade. Mas mesmo que eu poste outro vídeo, a gente vai continuar o estudo do livro O Poder do Subconsciente, do capítulo que a gente parou. Então a gente vai continuar no capítulo 3. Se você tem um livro, você pode abrir comigo na página 54. Esse capítulo ele é especial porque ele vai falar sobre o relato dele, como ele alcançou a cura através de usar os poderes do subconsciente. Nesse capítulo, ele nos ensina como imprimir no nosso subconsciente a ideia que nós queremos que se realize na matéria, na nossa vida. Ele fala que quaisquer que sejam os nossos pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que podemos imprimir na mente subconsciente, nós vamos experimentar como manifestação objetiva sobre a forma de circunstâncias, situações e eventos. O que escreve internamente, você experimenta externamente. O famoso axioma do Hermes Trismegistus, assim como é dentro, é fora. Então, muitas crenças que você tem, que estão enraizadas no seu subconsciente, estão atraindo, estão manifestando a realidade que você está vivenciando. Então, se nós quisermos mudar o externo, nós precisamos imprimir na mente subconsciente, no nosso interior, novas ideias, novas crenças, para que isso venha transformar nossa realidade exterior. Ele continua falando que o subconsciente não tem a capacidade de argumentar, baseia-se apenas no que você escreve nele. Aceita como o final, o veredito ou a conclusão da mente consciente. Este é o motivo porque você está sempre escrevendo no livro de sua vida, uma vez que seus pensamentos se transformam em suas experiências. A esse respeito, escreveu o filósofo americano Ralph Waldo Emerson: o homem é o que ele pensa durante todo o dia. Durante esse livro, ele traz citações de filósofos, grandes pensadores de várias épocas que trouxeram uma grande contribuição para a sociedade. Por exemplo, mais um pensador que ele trouxe, William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é una com a inteligência infinita e a sabedoria sem limites. Alimentada por fontes ocultas, é denominada de lei da vida. O que você nela gravar, ela moverá céus e terras para realizar. Por isso mesmo, você tem que gravar ideias certas e pensamentos construtivos. A razão de tanto caos e sofrimento no mundo reside no fato de tantas pessoas pouco saberem da interação entre as mentes consciente e subconsciente. Quando os dois princípios estão de acordo, em concórdia, em paz, sincronicidade juntos, você tem saúde, felicidade, paz, alegria. Não há doença ou discórdia quando as duas trabalham juntas. Então, a sua mente consciente e a sua mente subconsciente, elas precisam trabalhar juntas. Elas precisam estar em acordo, elas precisam ser amigas, elas precisam concordar. Não adianta sua mente consciente está pensando, eu gosto de dinheiro, eu amo dinheiro, eu quero prosperar, sendo que a sua mente consciente tem crenças como o dinheiro não é bom, quem é rico não vai para o céu, e enfim, várias crenças que estão enraizadas no seu subconsciente que são diferentes do que você está querendo manifestar na sua realidade. E ele vai falar também do Hermes Trismegistus, que eu acabei de falar. Nesse capítulo ele fala também que o Hermes tinha uma reputação de ser o maior e mais poderoso mago que já existiu. Ao ser aberta sua sepultura, séculos após a morte, os que estavam em contato com a sabedoria dos antigos aguardaram um momento maravilhados e com grande expectativa diziam-se que o maior segredo de todos seria encontrado na tumba. E assim foi. O segredo era: assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, assim como embaixo.
Então, o Hermes conhecia o poder do subconsciente. Talvez ele, nos ensinamentos que ele trazia, que ele trouxe, ele não usasse essa palavra subconsciente, mas já existia a sabedoria que o poder de transformar a nossa realidade, de mudar o nosso exterior, estava dentro de nós. Então, aquilo que nós estamos vivenciando dentro, na nossa mente subconsciente, no nosso ser mais profundo, é o que vai ser manifestado na nossa realidade exterior. Tem uma parte interessante que eu quero ler para vocês. Se você pensa de forma negativa, destrutiva, perversa, esses pensamentos geram emoções destrutivas que têm que ser expressas e precisam encontrar um escoadouro. As emoções de natureza negativa manifestam-se frequentemente sob formas de úlceras, problemas cardíacos, tensão e ansiedade. Ou seja, ele fala que os pensamentos negativos, eles precisam sair, eles precisam escoar por algum lugar. E eles se manifestam através de enfermidades no nosso corpo. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas sofrendo com ansiedade, é o mal do século. As pessoas estão cada vez mais ansiosas e isso advém de não tratar o emocional. As emoções, as nossas emoções, elas precisam ser trabalhadas e elas advêm dos nossos pensamentos. Os pensamentos geram emoções, que geram ações. É uma cadeia que a gente precisa trabalhar de forma harmônica para que a gente possa viver de forma mais feliz aqui nesse plano. E a parte mais interessante desse capítulo 3 é agora, na página 59, quando ele fala do subconsciente cura o câncer de pele. Nessa parte, ele vai falar sobre o relato dele, o que traz mais credibilidade ainda para a mensagem que ele queria trazer no livro. Porque ele vivenciou na pele, literalmente na pele, o poder do subconsciente. Ele não está falando de algo que ele não conhece, ou que ele ouviu falar, ou que ele estudou. Não, ele está falando sobre algo que ele vivenciou. Ele, durante 40 anos, teve câncer de pele. Consultou os melhores médicos, tentaram tratamentos mais avançados que a ciência médica podia oferecer. Nenhum deles funcionou. O tumor tornou-se cada vez mais grave. Certo dia, um pastor, um homem que possuía um profundo tesouro de conhecimentos psicológicos, falou-me do significado profundo do Salmo 139 e me chamou a atenção para o seguinte trecho. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Existe a tradução literal da Bíblia, que hoje em dia é o que a maioria das pessoas entendem, e existe a tradução metafísica, que inclusive o Neville Goddard trazia muito nos seus livros, e o rabino etíope, o judeu etíope que ensinou sobre a metafísica da Bíblia para o Neville Goddard, também ensinou para o Joseph Murphy. E aí nessa parte ele fala que a palavra livro, tá? A palavra livro significava minha mente subconsciente, que havia formado e modelado todos os meus órgãos a partir de uma minúscula célula original, e ressaltou que desde que o subconsciente formara meu corpo, poderia também recriá-lo e curá-lo de acordo com um modelo interior perfeito. Eu quero esclarecer que durante todo o livro, o Dr. Joseph Murphy, ele usa a palavra subconsciente. Ele poderia usar a palavra Deus, fonte superior, eu maior, ele poderia usar várias palavras. E já falaram para mim, inclusive, por que ele não coloca que Deus curou ele? Porque a ideia que as pessoas fazem de Deus é um Deus com características humanas, com características de ego, que prefere determinados tipos de pessoas a outros tipos. É um Deus que faz separação, é um Deus que vem descrito na Bíblia como um Deus que tinha ego, que escolhia um povo. Por exemplo, um Deus que escolhia que o povo dele matasse outro povo porque não servia a ele. Esse Deus com ego, que é o que as pessoas hoje acreditam, é um Deus distante, é um Deus que inclusive tem o estereótipo. Quando você pensa Deus, o que você imagina? Talvez um velhinho, até o professor Hélio Couto fala, né? Um velhinho com um porrete na mão que tá ali pronto para dar uma cacetada na sua cabeça se você fizer alguma coisa errada. Então, essa ideia de Deus
não é a ideia que ele traz no livro, não é a ideia que quando nós aprofundamos no autoconhecimento e na espiritualidade, nós entendemos que é Deus. Então ele usa a palavra subconsciente, porque quando ele fala Deus, é como se fosse algo externo a ele, como se fosse algo distante. E o poder do subconsciente, a gente pode falar que sim, se você quiser falar Deus, ótimo. Se você quiser falar que é o seu eu superior, que é a sua centelha divina, tá tudo bem. O que importa é você entender que esse poder está em você. Esse poder não está fora. Não é algo distante, não é algo que você precise implorar muito para conquistar, como se fosse uma criança que chega para um pai e pede: pai, eu quero isso, eu preciso disso. E o pai fala: se você orar muito, se você suplicar muito, eu vou te dar isso. Não é um Deus que pede adoração. Então, é interessante eu explicar sobre isso, por isso que eu falei que esse capítulo seria um capítulo muito importante, é um dos capítulos muito importantes, porque as pessoas passam a entender que o poder está nela. Quando elas leem esse capítulo, né, que ele fala sobre o significado real da Bíblia, ele fala sobre o significado de algumas passagens de forma metafísica, pode dar um nó na cabeça da pessoa se a pessoa não tiver a vontade de aprofundar sobre quem é Deus, sobre quem nós somos, né? Nós somos um fragmento da fonte criadora, do todo. Então, assim, terminologias, nomes, eles trazem uma ideia muito, talvez, distorcida da realidade. E continuando aqui na parte que ele fala, na página 60, através dessa explicação desse pastor, ele entendeu que o subconsciente sabia exatamente como curar, restaurar e dirigir todas as funções e processos vitais do seu corpo. Mas para fazer isso devidamente, eu teria que dar a ideia perfeita de saúde. A ideia atuaria como causa e o efeito seria a cura, ou seja, causa e efeito, uma das leis universais. Em consequência, concebi uma prece bem simples e direta. A prece que ele fez foi a seguinte: meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita de minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe em mim está neste momento transformando toda célula de meu ser, tornando-me inteiro e perfeito. Sou grato pela cura que sei que está acontecendo nesse momento. Maravilhosas são as obras da inteligência criadora em mim existente. A forma que ele praticava essa oração, durante 15 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, ele repetia em voz alta essa simples prece. Cerca de 3 meses depois, minha pele estava inteira e perfeita. O tumor maligno havia desaparecido. Meu médico ficou atônito. Eu, porém, sabia o que acontecera. Eu tinha fornecido ao meu subconsciente padrões de inteireza, beleza e perfeição, geradores de vida. Eles expulsaram as imagens e os padrões negativos de pensamentos alojados na mente subconsciente e que eram a causa de todo o meu problema. Nada ocorre em seu corpo a não ser quando o equivalente mental surge. Primeiro na mente. Mudando a mente por meio de repetidas afirmações, você muda o corpo. Esse é um princípio fundamental de toda a cura. E ele traz um versículo bíblico em seguida. As tuas obras são admiráveis e a minha alma, mente subconsciente, sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Então, quando você entende que o poder do subconsciente, que Deus, que a sua centelha divina, como eu falei, não importa o nome que você queira chamar, está em você, essa inteligência permeia o seu corpo e você começa a usar esse poder seu para criar saúde, para criar prosperidade, para criar relacionamentos saudáveis, a sua vida, de fato, se transforma. E quando você entende também sobre a metafísica da Bíblia, você começa a enxergar aquele livro tão maravilhoso, tão poderoso, como uma interpretação mais profunda, mais metafísica. E você também enxerga em várias passagens
que o poder está em você, o poder do eu sou, da sua essência, da sua centelha. Então, assim, a fé é o poder do subconsciente, é o que você acredita ser real para você. A sua fé é essencial para que você consiga realizar os seus sonhos, os seus projetos, para que você consiga transformar o seu corpo, alcançar uma cura, alcançar algo que talvez para você não tenha solução, mas esse livro ele nos traz essa ideia, ele nos traz esse empoderamento para entender que o nosso subconsciente, a nossa ligação com Deus, a nossa fé, transforma a nossa vida e ele traz muitos exemplos. Então, eu quero agradecer por você estar aqui me assistindo. Esse foi o capítulo 3. Durante essa semana, talvez eu poste um vídeo sobre um outro assunto, não sobre o livro, mas a gente volta depois para o capítulo 4 para continuar os nossos estudos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!